Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, na Praia do Cassino, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui mais uma noite para continuarmos com o nosso estudo do Evangelho. Mas antes de começarmos o estudo, nós gostaríamos de fazer uma breve reflexão e nos conectarmos com os nossos amigos espirituais, que prepararam todo este ambiente do qual estou falando, conectando até a casa de cada um, para que todos possam receber boas vibrações, boas energias, e que possamos, todos nós juntos, tirar algum proveito disso que hoje aqui vamos estudar. Não esquecendo sempre que a primeira lição ela é para mim, né? E eu compartilho com vocês todos esse estudo dessa noite. Eu gostaria de começar com uma pequena reflexão do Chico Xavier, o nosso Chico, né? Onde ele diz assim, que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, por isso eu achei muito pertinente nós refletirmos primeiro sobre o que vamos falar. Cumpra seu dever, independente do que a vida lhe impõe. Certa vez, um amigo abordou o médium e perguntou-lhe quem seria o homem mais rico. Ele respondeu sem vacilar: para mim, o homem mais rico é o que tem menos necessidades. No que o amigo redarguiu com outra questão: e o homem mais justo e sábio? O homem mais justo e sábio é o que cumpre com o seu dever, respondeu Chico. Mas o que você está me dizendo é o óbvio, disse o amigo. O médium, inspirado por Emmanuel, respondeu: meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. O nosso problema é justamente este. Queremos alcançar o céu, vivendo fora do óbvio na Terra. Então, como eu havia já comentado, nós continuamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 17, Sede Perfeitos, os itens do 7 ao 11. Somos perfeitos? Será? Já atingimos a perfeição? Nem que seja em alguma coisa? Então, vamos começar comentando o capítulo 7. O item 7 do capítulo 17, que fala no dever. O dever. O Aurélio nos diz que dever é a obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Eu acho que se a gente pensar em termos de doutrina, é de tudo um pouco. Mas aqui hoje, vamos falar somente o que se refere ao dever dentro da doutrina espírita. Esse dever é a nossa obrigação moral, onde primeiro devemos ter para conosco, e depois com os nossos semelhantes, né? Porque eu primeiro preciso aplicar a moral para mim. Aí eu saberei aplicar com os meus semelhantes, poderei colocar algo moralmente. Hoje vamos falar somente do dever moral e não os impostos pela nossa vida terrena. Muitas vezes, nos deixamos seduzir por ideias aparentemente parecerem ser exatamente o que buscamos, onde tudo parece ser perfeito, mas é tão somente uma ilusão.
Pois quando viemos, estamos à beira de um precipício. Quando vimos, né, que estamos focando nessa ideia da perfeição, vimos que estamos à beira de um precipício. Tudo isso porque, infelizmente, a matéria ainda se faz muito atraente em nossas vidas. E sendo assim, muitas das vezes deixamos a moral de lado para conquistarmos aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, que é a nossa grande felicidade, que é o que vai nos dar muito prazer. Devemos dedicar sempre um pouco do nosso tempo para refletir e ver lá no fundo da nossa intimidade se estamos no caminho certo. Isso deve ser feito, mas sem cobranças. Somente para que possamos nos situar e ajustar o que for necessário. Precisamos ter nosso autoconhecimento e, com certeza, não é uma tarefa fácil, mas muito necessária para a nossa evolução moral. O autoconhecimento, a gente falando assim, simplesmente com as palavras, parece uma coisa muito fácil, né? Mas é nós reconhecermos as nossas falhas. Nós reconhecermos para nós mesmos que nós somos falhos, que nós erramos e que nós persistimos no nosso erro. A pergunta 614, no livro errado, a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ela nos fala da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Que se entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é bem como o Chico nos falou. Tudo que está no nosso evangelho é o óbvio. O nosso maior exemplo de dever cumprido, sem dúvida, é Jesus. Jesus, sempre tão bondoso, permite a nós sempre uma nova oportunidade para que possamos nos ajustar através do nosso autoconhecimento. Pois é quando nós fazemos o nosso autoconhecimento, que reconhecemos nossas falhas, onde estamos repetidamente errando, é aí que nós vamos ajustar a nossa moral. Porque não adianta eu saber que eu estou errando e pedir perdão e dizer para mim mesmo que não vou fazer mais e daqui a 10 minutos eu estar cometendo novamente o erro. Isso não é autoconhecimento. No momento que eu compreendo essas minhas falhas, eu tenho que tentar corrigi-las, se é que eu quero evoluir, né? Quanto mais cedo possamos elevar nossa moral, mais perto estaremos do nosso objetivo. E aí, nós temos a 621, hoje eu dei para pegar só o livro errado, que nos diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ela a esquecera ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Então, a nossa consciência sempre nos acusa quando erramos e quando falhamos. Mas nós tentamos justificar. Então, por que ela é sempre nos lembrada?
para que a gente não esqueça. Agora vamos comentar o item 8 do mesmo capítulo 17, Sede Perfeitos. Ele fala da virtude. E o Aurélio nos diz: virtude é tudo aquilo que podemos e devemos fazer no bem, seja material, intelectual, profissional, seja de qualquer natureza. Para sermos virtuosos, necessitamos ter conhecimento, ou seja, precisamos saber o que estamos fazendo. E é só através do autoconhecimento que a gente retoma tudo, né? Pois é necessário que a nossa evolução seja intelectual, para que a gente tenha um entendimento das coisas, como também moral, para chegarmos na virtude. Infelizmente, isso não ocorre ao mesmo tempo, né? Infelizmente, a nossa evolução dificilmente, muito dificilmente, ela se faz por igual, intelectual e moral. A maioria das vezes ela se faz muito mais intelectual. E vamos deixando a moral para depois. Nós podemos entender isso melhor na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o processo intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Para a gente ver o quão seria pertinente que essas duas forças pudessem caminhar juntas. O processo intelectual e o processo moral. Todo homem verdadeiramente virtuoso não propaga seu feito. Não quer nenhum elogio. Ele fez porque sabe que é o correto. Mas aquele que faz questão que todos tomem conhecimento dos seus feitos, essa virtude não tem valor, pois ele quer ser aplaudido. Apenas isso. Ele quer ser enaltecido perante aquilo que é o nosso dever, aquilo que nós realmente temos que fazer. Todas aquelas coisas a qual, durante a nossa vida, nós nos comprometemos, são tarefas que devemos fazer, porque nos comprometemos com ela. Muitas vezes nos sintamos cansados, uma série de coisas que a gente poderia enumerar aqui agora, mas se eu me comprometimento é uma palavra muito forte. É um compromisso que eu assumo, seja comigo, seja com outras pessoas, e eu não posso falhar nunca com esse comprometimento. Santo Agostinho nos propõe no Evangelho que devemos conhecer os nossos filhos desde o berço.
Por que será? Para que assim possamos saber as tendências que eles trazem. E assim podemos traçar um plano para educá-los de acordo com as necessidades de cada um. Precisamos observar todo o feito deles, desde o berço, como se alimentam, como procedem quando são contrariados, quando ficam sozinhos por algum tempo, como reagem quando brincamos com eles, para assim conhecermos suas tendências e saberemos que tipo de pedra temos na mão. E então entender como devemos lapidar esta pedra. Quando um pai ou uma mãe tem filhos, todos são diferentes, a gente sabe disso, né? E todos, muitas vezes, a gente escuta os pais dizerem, mas todos tiveram a mesma educação, as mesmas oportunidades. Mas as pedras não são iguais. Cada uma tem que ser lapidada de um jeito. E algumas permanecem até brutas, por mais que a gente lapide. Então, nós temos que ter esse cuidado. Que muitas vezes os pais costumam dizer assim, onde foi que eu errei? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei que isso acontecesse? Mas nós não podemos esquecer que cada espírito chega aqui com o seu livre-arbítrio. E mesmo eu dando a mesma educação para todos os filhos iguais, eles são diferentes. Isso é muito importante a gente ter essa consciência e não assumir essa responsabilidade se tivermos feito o melhor. Se tivermos realmente nos dedicados a fazer o melhor. Educar não é uma tarefa fácil. Existem vários fatores importantes. Precisamos estar muito atentos. Pois se queremos que os nossos filhos sejam virtuosos, a tarefa começa no berço realmente. Se ao invés de corrigir, nós só mimamos, estaremos criando pessoas que irão sofrer muito nesse mundo. Não é fácil. Educar não é nada fácil. Mas nós temos que nos empenhar. E, de acordo com as nossas possibilidades, fazermos o melhor que podemos. Porque não é porque um pai ou uma mãe trabalham um dia inteiro que eles vão deixar de dar amor ou carinho para um filho, ter paciência. Temos que ter paciência com os filhos, temos que tentar escutá-los, temos que tentar entendê-los. Se nós queremos que eles realmente se tornem virtuosos e homens de bem. Que é tão importante nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos, se nós, neste momento, só fizermos o que eles querem, enquanto são pequenos, eles irão sofrer muito com a vida. Então, é preferível, muitas vezes, que eles aprendam dentro de casa conosco as dificuldades, trabalhar suas frustrações, porque assim serão melhores adultos. E quanto mais cedo nós pudermos aproximar ele da nossa doutrina, melhor ainda. Agora vamos falar um pouquinho sobre o item 9 também do mesmo capítulo. Superiores e inferiores. Neste texto, o Evangelho nos explica que os espíritos inferiores têm menos poder e os superiores mais. Mas ambos deverão prestar conta dos seus feitos. Ninguém escapa da prestação de conta. E essa prestação de conta, ao contrário de que muitos acham que nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos ter que nos explicar com Deus, com Jesus ou com algum espírito elevado, não. Essa prestação de conta é conosco mesmo. Né? Por isso que a gente faz esse convite de quanto mais cedo nós nos alertarmos para os nossos compromissos, melhor será a nossa passagem.
Já está mais do que na hora de entendermos que neste mundo material que estamos, nada nos pertence. Absolutamente nada. Deus é o dono de tudo. Tudo que eu tenho hoje, da minha roupa, dos meus acessórios, tudo que temos dentro das nossas casas, nada nós levamos. É-nos dado o direito de usufruir de todos os bens materiais que temos, mas sabemos que quando desencarnarmos, não levaremos nada. E às vezes passamos uma vida toda brigando para adquirir coisas, para brigar por coisas que não nos agregam em nada. Mas teremos que prestar conta. Como já havíamos falado, o ideal é que saibamos aproveitar dos bens, dos cargos que aqui nos são oferecidos para o nosso progresso. Porque durante a nossa jornada aqui, muitos de nós somos convidados a muitas vezes a gerenciar uma empresa, a administrar alguma coisa, ou simplesmente ser um funcionário balconista, um lixeiro, seja, não importa o cargo. O importante é que a gente saiba trilhar esse caminho com muita dignidade. Tudo aquilo que nos é oferecido nessa vida que estamos agora aqui passando. Também somos responsáveis pelos nossos filhos que nos foram confiados. Sabemos, como já falamos, que educar oferece oportunidades. Sabemos, como já falamos anteriormente, né? Educar, oferecer oportunidades e tudo que depender de nós para eles que se tornem pessoas de bem. Entendemos que mesmo proporcionando tudo aquilo que nos compete, eles poderão se desviar. Isso deve ser um livre-arbítrio, conforme também já falamos, que quando encarnamos, cada um traz o seu livre-arbítrio junto. E a única coisa que Jesus não tem como interferir é dado a cada um, é individual. As nossas escolhas são individuais. Quando desencarnamos, vão nos perguntar: o que fizestes com os filhos que te confiei? O que fizeste com as oportunidades que te foram dadas e oferecidas em tua encarnação? Deus nos confiou a Jesus, que é o governador do nosso planeta. Por isso, Jesus está sempre nos livrando e mostrando o caminho do bem. Porque todo aquele que é responsável por alguém deve fazer o mesmo. Mas nós ainda somos tão teimosos, resistimos muito. Cada filho que nós temos, cada amigo que nós temos, os nossos pais, todas as pessoas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão ligadas a nós, é parte da nossa evolução. Então, temos que fazer o melhor, seja para quem for. Como diz Jesus, não, a gente faz o bem sem olhar a quem, né? Tudo que fazemos tem consequências. Podem ser boas ou ruins, né? Essa escolha somos nós que fazemos. Mas é muito importante dizer que somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Nós não podemos botar responsabilidade em ninguém sobre o que nos acontece. Tudo que fazemos nesta vida, principalmente nós adultos, é nossa responsabilidade. As escolhas, nós sempre temos mais de uma escolha na vida. Sempre temos mais de uma escolha. E a escolha quem faz somos nós. Então, nós somos os únicos responsáveis. Se deu certo, se deu errado, né?
Muitas vezes nós até temos aquela voz do nosso anjo guardião pertinho de nós, nos colocando, nos mostrando, nos querendo mostrar o caminho, e nós resistimos a si mesmos. Por isso, a responsabilidade é totalmente nossa. E isso é uma coisa muito importante da gente assumir. Que a gente não delegue a ninguém os nossos fracassos, porque nós somos responsáveis por eles. Somente nós, pelas nossas escolhas. E ainda temos tempo para reajustar muitas coisas. Basta que despertemos. É necessário que deixemos de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso e outras coisas tóxicas que criamos o hábito de colocar em nossas vidas. Devemos trocar tudo isso por novos exercícios, como a paciência, a tolerância, a empatia, o perdão, e por aí vai que nós poderíamos desfiar muitas coisas. Mas se a gente começar com uma delas, já está muito bom. Agora vamos falar um pouquinho do item 10. O homem no mundo. Podemos começar refletindo de que modo estamos vivendo? Estamos aproveitando as oportunidades que nos são dadas? Estamos fazendo a verdadeira caridade? Ou será que queremos apenas pensar no que nos dá prazer? É fácil, né? Cada um que cuide de si. Eu quero o meu prazer. E cada um cuide de si. Mas não é isso que vai nos ajudar à evolução. Precisamos despertar desse estado egoísta, levantar e ajudar, pois são muitos os necessitados. Podemos começar, divulgando nossa doutrina sem sermos fanáticos. Nada de fanatismo. Porque se nós formos divulgar para alguém que não quer ouvir falar, nós devemos parar ali. Mas se a pessoa, de repente, num próximo momento, ela te procura para indagar alguma coisa, nós temos que estar prontos. É uma forma de nós ajudarmos. Existe tanta coisa que podemos fazer, mas será que prefiro assistir tudo pela janela e dizer isto não é problema meu? Como fala no início deste item, devemos ter piedade, pois através dela estamos ajudando. Temos que trabalhar nossos sentimentos. Não devemos cultivar mágoas, raivas, ódios e tantas outras coisas negativas. Tudo isso nos faz mal e é tóxico. Essas coisas nos causam doenças, e doenças graves. Vejamos como o orgulho e o egoísmo nos impedem de evoluir. Passamos boa parte de nossas vidas dando importância a coisas que não nos agregam e sim nos perturbam. Nós estamos sempre pedindo ajuda, mas não conseguimos sequer perdoar. Assim sendo, não conseguimos seguir em frente, ficamos estagnados, pois não podemos pular etapas. Enquanto isso, reclamamos que a ajuda não chega, mas não queremos mudar nossos pensamentos. No momento que conseguirmos trilhar o caminho do bem, iremos aliviar nossas aflições, porque estamos aliviando nossos corações e mudando a sintonia de nossos pensamentos. Temos aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, a 657. Que nos diz o seguinte: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal também e que não fazem o bem, e são inúteis.
Demais não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois tudo que lhe impôs deveres cumprir na terra, que passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, estar ligado a Deus é sempre muito importante, mas é fundamental que sempre estejamos em contato com as pessoas. É quesito muito importante para a nossa evolução. O último item onde nós vamos finalizar é o item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Sem dúvida, temos que cuidar de tudo, mas sem exageros. O corpo físico que nos é emprestado deve ser bem cuidado, para que possamos manter sempre saudável. Termos sempre que priorizar nossa saúde. O mesmo devemos fazer com o espírito, cuidando para que não se deixe corromper. Pois hoje aqui estamos para evoluir, mas com muita sabedoria, estudo e entendimento. Todos sabemos que temos livre-arbítrio. Então, como já falamos várias vezes, somos responsáveis por tudo que fazemos. Ou seja, somos os únicos responsáveis pela nossa escala evolutiva. Evoluir é uma escolha nossa. Não depende de nada nem de ninguém. Em todo o nosso trabalho, já fomos repetitivos várias vezes, porque sempre pecamos nas mesmas coisas. E para finalizar, vamos falar mais uma vez que se queremos encontrar o equilíbrio entre o corpo físico e o espiritual, mais uma vez precisamos nos desprender do egoísmo, do orgulho, da vaidade e tudo aquilo que é demais nas nossas vidas. Só uma coisa nos permite encontrar o equilíbrio: o amor. Esse sim pode qualquer coisa. Que possamos todos ficar na paz de Deus, né? Que possamos aproveitar e meditar um pouco sobre tudo aquilo que nós conversamos hoje. E até uma próxima vez, sábado que vem, estaremos aqui neste mesmo horário. Uma boa noite a todos.